Voltamos, Marcos Freitas! Aqui estamos! Não tem muito para onde correr. Não tem. Aqui vamos nós. Muito bem, um prazer de novo estar falando com você. Prazer enorme, a gente está fazendo isso, né? Acho que é um projeto interessante. A cada vez uma locação nova, a gente já fez o nosso merchan do local. Verdade, Wolfgang Crypto Assets. Quer conhecer mais sobre bitcoins? Wolfgang Crypto Assets é o lugar para você conhecer. Você já comprou hoje seu Bitcoin? Ainda não. Muito Mas bem. o dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar. Mas se a situação está difícil para você, imagina para a Beth que está andando de ônibus. Coitadinha, né? Coitadinha. Mas será que ela usa passe único? Bilhete único. Bilhete único. Que é uma das coisas mais complicadas que eu tenho em São Paulo. É engraçado, né? Porque eu sempre digo, ao invés de a gente facilitar a vida do cidadão, no Brasil a gente complica mais. No Reino Unido, né, já que você falou de Sua Majestade, tem um cartão parecido com o bilhete único, que é chamado de Oyster Card, e você compra em qualquer estação de metrô. Aqui não, aqui você tem que ir lá na sede da SP Trans, passar por fila. E às vezes não tem o cartão também. Às vezes não tem o cartão. E o Brasil precisa facilitar, né? A gente dificulta. Porque vai ter fraude com o cartão, às vezes o custo da fraude é marginal. Então, você podia vender em banca de jornal, qualquer lugar, né? Enfim, atravessando o Atlântico então da Inglaterra, vamos falar do nosso querido Donald Trump. Donald Trump! Eu sei, tem muita gente que não gosta dele. Muita gente não gosta e a nossa elite intelectual então brasileira ama ele. Eu não sei porquê, né? Veja só, não é que eu seja fã do Trump, nada disso, né? O detalhe é que ele, diferentemente do histórico, o que ele prometeu ele está entregando. Essa é a questão fundamental. E é por essa razão que você vê um crescimento da economia dos Estados Unidos. Então, quem votou nele, e a gente vê isso no índice de satisfação, o pessoal que votou nele, o pessoal do Partido Republicano, tem uma popularidade de mais de 80%, 85%. Sim. Então significa que a base está contentíssima. Que é o mais importante para ele agora. É importante, porque é a base que vai garantir a reeleição. Claro. Acho que há uma dificuldade de entender a pessoa quando você não é afeito a ela, você não gosta das ideias dela, você não gosta do jeito dela. E as pessoas, na análise que fazem, depois em outros vídeos nós vamos discutir sobre o Brasil, que eu acho que está ocorrendo a mesma coisa, é julgar a pessoa simplesmente por você não gostar. Você não combate a ideia dela, mas você combate já desde o início porque você não gosta dela. Você já parte desse pressuposto. Então fica complicado a análise, até de ver as análises a respeito do Trump, porque ele tem um jeito complicado? Tem, um jeito complicado. Uma pessoa da mídia, é um bilionário que já quebrou, voltou, enfim, que tem um ego aparentemente grande, complicado, mas que está, como você disse, entregando o que prometeu. Então acho que é a partir disso que você tem que fazer uma análise fria e calculada daquilo que está ocorrendo. A gente analisa resultados, não indivíduos. Às vezes, claro, alguns vão ter ideias estapafúrdias, mas o resultado, se compensou, se valeu a pena, nós temos que acreditar ali que existirá um sistema de freios e contrapesos que de alguma forma vão impedir que haja grandes coisas equivocadas acontecendo. Eu me lembro claramente, quando o presidente Reagan foi eleito, que muita gente era completamente contrária a ele, porque ele tinha sido um ator. E estava em crise, em decadência. No fim da vida já. O presidente mais velho dos Estados Unidos, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, era um ator em franca decadência. A gente sabe que a carreira dos artistas, ele nunca teve grandes filmes, acho que nem ganhou Oscar, nada disso, mas de determinada idade, o fim da carreira artística ela é meio fatal. E, no entanto, foi eleito presidente dos Estados Unidos e conseguiu resultados interessantíssimos. Inclusive, acabou com o Império Soviético. Sim. E falando até, então, um pouco dessa postura do Trump, vamos olhar agora para o Irã. Recentemente, aliás, hoje, na terça-feira, agora, começou à meia-noite, valer as sanções ao Irã, desde que o Trump anunciou a retirada do protocolo de desnuclearização, é isso? E uma série de sanções econômicas e até mesmo para importações de peças de automóvel, peças acho que para aviação também, foi cortada.
E é uma tentativa do Trump que ele faz daqueles velhos estilos de negociação, de bater para depois arrefecer e conseguir alguma coisa na comunicação? Se você olhar, isso funciona muito bem com a Coreia do Norte. Né? Funcionou muito bem. E com um detalhe mais complicado. Aliás, um detalhe mais complicado na Coreia e um facilitador no caso do Irã. No caso da Coreia, a Coreia já tinha armas nucleares. Sim. No caso do Irã ainda não. Agora, um Irã nuclearizado é muito mais perigoso do que a Coreia do Norte. Por quê? Porque existe no Oriente Médio, primeiro, uma briga histórica entre sunitas e xiitas. Isso tem a ver lá com relação a quem seria o herdeiro espiritual de Maomé. E os sunitas são a grande maioria, os xiitas são menores, e os xiitas vivem em áreas mais concentradas. E eles têm uma perspectiva diferente quanto ao islamismo. Se você quiser saber mais, procura xiitas e sunitas, você vai entender mais a diferença, porque eu tenho muito medo, às vezes, de comentar alguma coisa equivocada, particularmente quando se trata mais esse tema de religião. Então, você tem essa distinção. E o Irã, que é a antiga Pérsia, ele é xiita. E ele é o grande opositor da Arábia Saudita, que é sunita. Então você tem ali dois grandes países ricos e que disputam na região uma primazia. É uma briga histórica e que, de fato, depois da saída do Shah Reza Pahlavi, o que a gente viu é que o Irã se separou, né? Os ayatollahs assumiram o controle e nesse processo todo houve aí um desincentivo da comunidade internacional para que o Irã crescesse, para que ele tomasse aí uma função de liderança maior. Então, é uma briga histórica e que cria essa divisão no Oriente Médio que é extremamente complicado de resolver. Mudança de postura, porque o Trump ele também tinha anunciado que ele conversaria com o Irã caso eles aceitassem manter um diálogo. Só que foi uma hipótese rechaçada, aparentemente, agora pelo Irã, até porque as sanções elas se mantiveram. Você vê algum tipo de aproximação no futuro breve? Olha, o mais interessante que a gente observa neste presidente é que, diferentemente dos outros, ele está disposto a fazer algumas coisas de uma maneira nova. Baseado naquilo que Einstein dizia, né? É uma insanidade você achar que repetindo os mesmos ingredientes que você vai ter um resultado diferente ao final. Então, o que nós vemos no Trump, muita gente fala é ingenuidade dele, ele está quebrando o protocolo, ele está quebrando isso, ele está quebrando uma forma de atuação do passado. O que ele de fato está fazendo é tentar uma coisa nova para que de alguma maneira as pessoas achem que aquilo pode ter um resultado diferente. E se tiver um resultado diferente, bingo, ele acertou. Uma coisa importante para a gente só parar para pensar é que todas as medidas que o presidente Obama tomou no caso da Coreia do Norte não impediram a Coreia do Norte de fazer uma arma nuclear e fazer os seus testes. O presidente Trump, nessa loucura toda, insanidade, que muitos entendem a forma como ele faz as coisas, de fato está conseguindo resultados positivos, porque faz quase 10 meses que não há nenhum lançamento de míssil. Claro que o movimento de desnuclearização não acontece de uma hora para outra, e sim tem que haver uma série de benefícios para a Coreia do Norte, no sentido de ela começar a abrir mão daquilo que é a sua grande arma de negociação. Até porque você não tira de um hostil que está um refém com uma arma apontada para a cabeça, de uma hora para outra você puxa a arma. Não. Você tem que fazer isso negociado, senão ele aperta o botão e explode alguma coisa. Ele não interessa para ninguém, não interessa para a China, não interessa para a Coreia do Sul, não interessa para o Japão. Então, todo mundo ali tem interesse que o negócio não aconteça. E isso diferencia muito da posição que era adotada até então pelo Obama, é isso? Sim, porque o Obama, inclusive, disse para o presidente Trump que a Coreia do Norte era o maior problema dele. E os republicanos, historicamente, dizem que o maior problema dos Estados Unidos não eram a Coreia do Norte, eram os russos. E aí tem toda uma confusão que existe com relação a como lidar com a Rússia. Porque para o presidente Trump é complicado, porque se ele fala que os russos de fato interferiram nas eleições, isso de alguma maneira o deslegitima como presidente dos Estados Unidos. Então ele tem essa posição muito dúbia que faz sentido na cabeça dele,
de dizer, olha, houve interferência, mas não nesta proporção que os democratas estão dizendo, porque eles querem dizer que o negócio ficou muito maior para deslegitimar o presidente. E se ele for deslegitimado, ele não consegue realizar mais nada da agenda dele. E para o Irã também é interessante, de alguma forma, conseguir chegar no meio ponto, num acordo com os Estados Unidos, porque ele vem passando por uma grave crise econômica também, Sim, não? Um problema econômico, e toda sanção gera esse tipo de crise. Vê, a sanção tem uma característica importante, é você transformar o seu inimigo em seu amigo. Ou seja, quando eu faço uma sanção, eu estou afetando alguém dentro daquele país que de alguma forma vai ser contra as medidas que estão sendo tomadas por aquele governo. Então, o meu inimigo, ele passa a se transformar amigo interno, doméstico, para lutar contra mim. No caso, assim, a gente vê que, no geral, quem é prejudicado mais ainda é a população, que é que mais sofre no caso de sanções. Então, nos últimos tempos, você tem feito sanção contra indivíduos específicos, ou seja, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, porque esse pessoal é que vai botar pressão em você. No caso ali, os americanos têm uma política muito clara. Olha, nós estamos sancionando o Irã e qualquer pessoa que fizer negócios com o Irã e tiver negócios com os Estados Unidos, não vai poder vender para os Estados Unidos. Ou seja, como todo mundo tem negócio nos Estados Unidos, ou a grande parte. Ou se o dinheiro passar, né, pelos Estados Unidos de qualquer forma. Como todo mundo tem alguma viés pregado nos Estados Unidos, ou usa o dólar como transação, fica todo mundo amarrado. E é por essa razão que os europeus estão preocupados também. Né? Porque você pode pensar, tá bom, mas eu vou querer enfrentar os Estados Unidos, mas eu vou perder dinheiro. Então, e sanções elas têm que ser assim, rápidas, para funcionar, porque se você deixar por muito tempo, vira uma nova Cuba. Você falou dos europeus, é interessante, porque os Estados Unidos eles fazem um serviço sujo, digamos assim. Sempre. E os europeus depois vão na onda... De uma maneira hipócrita. Hipócrita, criticando os Estados Unidos, mas se beneficiando de alguma forma. Só que ninguém vai fazer. Por quê? Porque eles até tentam passar pela União Europeia algumas medidas compensadoras, eles fazem isso. Mas eu falo, né, é muito engraçado, eu adoro a Europa, gosto muito da Europa. Acho interessante é que eles criticam o muro do Trump e pagam para a Turquia segurar o pessoal. Então, como a Austrália também, né? Como a Austrália faz a mesma coisa. A Austrália, para que o pessoal não migre da Indonésia para a Austrália paga para as ilhas ali que são independentes para ficarem com as pessoas. Então, essa postura hipócrita é muito normal nas relações internacionais. Perfeito. Algum avanço que você vê nisso tudo, nessa Olha, o presidente novo do Irã, ele não tem os defeitos do Ahmadinejad, que tinha no passado, que queria falar da destruição de Israel, tudo isso, aí ficou muito famoso no mundo, mas aí não, a postura é um pouco diferente. E também a gente tem que entender o seguinte, né? Quanto tempo eles estarão dispostos a continuar de alguma maneira deteriorando a vida da população em razão de uma determinada crença ideológica. Vamos ver então o que acontece, as cenas dos próximos capítulos. É verdade, sempre. Muito bem, muito obrigado, Marcos, por mais essa conversa. Nada que é isso, é sempre um prazer. E você aí, se você gostou, o que ele tem que fazer, Marcos? Dá um like. Tem que dar um like e se inscrever no nosso canal. Né? Uma conversa entre amigos. Passe para os seus amigos, conhecidos também. É uma perspectiva diferente, tentando às vezes facilitar alguns desses temas que estão extremamente complexos. Claro que sem às vezes aquele aprofundamento acadêmico de determinadas questões, mas o importante é que a pessoa saiba aquilo que está acontecendo para entender melhor toda a situação. Até porque não somos donos da razão, só estamos aqui para discutir o que está acontecendo. E dar às vezes uma opinião que é um pouco tem a ver com a percepção que a gente tem. E se você tem alguma crítica, alguma pergunta, faça nos comentários abaixo. Só não pode falar mal da minha mãe, que é uma santa. A minha também, hein? Pelo amor de Deus. Então tá bom, Marcos, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Someone's closed down.
prazer.